Reze o Salmo 31. Quando você não vê saída e só Deus pode te sustentar agora. E se eu te dissesse que existe um lugar onde a dor é reconhecida não como fraqueza, mas como porta de entrada para a maior transformação espiritual que você jamais experimentaria? Há momentos em que a vida se torna mais pesada do que você consegue carregar. Não é dramaticidade, não é falta de fé. É simplesmente a verdade crua do coração humano chegando ao seu limite. E é neste exato ponto, neste lugar onde você não vê mais saída, que Deus se torna mais real do que nunca. Você já esteve naquele lugar? Aquele ponto onde o peso que você carrega não é apenas psicológico, não é apenas mental, é físico, é palpável. É um chumbo que ocupa o espaço do seu peito, que rouba o ar dos seus pulmões, que transforma cada respiração numa negociação entre a vida que você quer viver e a dor que não consegue deixar ir. Talvez esse peso tenha nome. Talvez seja uma enfermidade que os médicos não conseguem explicar ou que explicam, mas não conseguem curar. Talvez seja a perda daquele que era tudo. Talvez seja o medo que vem das finanças, aquele medo que te acorda à noite em suor frio, pensando em como vai se manter. Ou talvez seja aquela tristeza que não tem explicação, aquela depressão que vem sem aviso e fica sem despedida. E o pior não é a dor em si. O pior é levar a dor na escuridão. É acordar todos os dias fingindo. É olhar nos olhos de quem ama e sorrir, quando por dentro há um grito que ninguém consegue ouvir. É continuar. Continuar porque o mundo segue girando, porque as pessoas continuam pedindo, porque não há escolha, há apenas a fadiga infinita de tentar ser forte quando você está completamente quebrado. Mas aqui está a verdade que poucos conhecem. Há um lugar no reino espiritual onde essa quebra não é derrota. Há uma dimensão invisível onde essa fraqueza é exatamente o que Deus estava esperando. Porque é quando você finalmente não consegue mais ser Deus em sua própria vida que você finalmente faz espaço para que o Deus eterno entre. E é neste momento, nesta entrega, que tudo muda. E se eu te dissesse que há um salmo que fala especificamente para o seu coração neste momento? Um salmo que foi escrito por alguém que conhecia a escuridão como você conhece, que enfrentou inimigos, que sentiu o silêncio de Deus como um peso, que chegou àquele limite onde você está agora. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, aquele homem conhecia algo que você está prestes a descobrir. O Salmo 31 não é apenas uma prece antiga, é um portal. É uma chave que abre a presença de Deus quando tudo ao seu redor parece fechado. É a declaração de um coração que foi quebrado, mas escolheu confiar. E hoje, neste momento, este salmo encontra você. Não por coincidência, porque Deus a trouxe aqui, porque Ele sabia que você estaria pronto para ouvir. Porque agora é o tempo de você descobrir que não está abandonado. Antes que qualquer coisa aconteça, eu convido você a fazer algo que talvez você não tenha feito em muito tempo. Não é difícil, não exige força. Pelo contrário, exige que você solte, que você simplesmente pause. Pause tudo que está pedindo para ser feito. Pause as responsabilidades, as obrigações, as máscaras que você usa. Simplesmente pause, porque neste segundo, neste instante sagrado, não há nada que você precise resolver. Não há contas que vençam agora. Não há pessoas que precisem de você neste momento. Não há mérito que você precise ganhar. Não há performance que você precise dar. Apenas você. Apenas existência. Apenas presença. Respire comigo agora. Inspire profundamente. Sinta o ar entrando nos seus pulmões, chegando àquele lugar que tem sido tão apertado ultimamente. À medida que você inspira, permita que algo diferente entre também. Permita que entre a possibilidade. Permita que entre a presença. Permita que algo maior que você mesmo se aproxime.
Agora expire, deixe sair tudo que está pesado, deixe sair o peso, a culpa, o medo, a dúvida, deixe sair. E novamente, inspire, seu corpo ainda funciona, seu coração ainda bate, seu espírito ainda respira. Há força aqui, mesmo que você não sinta. Há vida aqui, mesmo que pareça morte. Expire, solte o que não é seu, solte o que você carrega por erro. Solte. Você sabe o que significa render? A civilização te criou acreditando que render é morte, que é fracasso, que é covardia, que se você render você perde tudo. Mas há uma verdade que transcende a lógica humana. Há uma sabedoria que vem de dimensões que a mente racional não consegue acessar. E essa verdade é esta: a verdadeira força nasce da rendição. Porque quando você finalmente admite que é pequeno demais para aquilo que está carregando, quando você finalmente entende que não consegue controlar a vida, quando você finalmente abre as mãos e solta o que você estava segurando com força, é naquele momento que espaço é criado. E quando há espaço, há presença. E quando há presença de Deus, tudo muda. A rendição verdadeira não é fraqueza. É inteligência espiritual. É quando você para de lutar contra o mar e permite que o mar te sustente. É quando você para de correr contra o vento e deixa o vento te levar para onde você realmente precisa ir. É quando você compreende que a vida não é sobre ter o controle. A vida é sobre permitir ser conduzido por aquele que conhece o propósito de cada detalhe. E então, neste instante, você não precisa mais disfarçar. Você não precisa mais ser forte para ninguém. Aqui, agora, diante de Deus e diante de si mesmo, você pode ser exatamente como você é: quebrado, assustado, desesperado, derrotado. Porque é nesta verdade total que Deus encontra você. E quando Deus te encontra no seu ponto mais fraco, é aí que Ele começa a fazer a obra mais poderosa. O Salmo 31 abre com uma afirmação que ecoa através dos séculos. Em Ti, Senhor, confio, que eu nunca seja confundido. E há algo nessas palavras que é absolutamente perturbador, porque não é uma pergunta. Não é um talvez, não é uma esperança fraca, é uma declaração. É a certeza absoluta de alguém que olhou para a escuridão e ainda assim escolheu confiar. Como é possível? Bem, a resposta está em ler o salmo inteiro, porque o salmista não começou em certeza, ele começou em desespero, ele estava cercado de inimigos. Havia pessoas rindo dele, havia forças tentando destruí-lo, havia silêncio de Deus, havia tudo o que você sente agora. E naquele contexto de absoluto caos, aquela afirmação "em Ti confio" nasce. Não nasce do conforto, nasce da profundidade da experiência do sofrimento. E depois ele continua: livra-me pela Tua justiça, não porque eu mereço, não porque fui perfeito, não porque vivi bem o suficiente, livra-me pela Tua justiça. E aqui está o segredo que liberta a alma. Você não precisa merecer a graça de Deus. Graça é a ausência total de mérito sendo preenchida pela ausência total de limite no amor de Deus. Graça é exatamente aquilo que você não consegue conquistar, porque já foi dado. Então, o salmista faz aquilo que poucos têm coragem de fazer. Ele confessa sua dor. Tem piedade de mim, Senhor, pois estou em angústia. Os meus olhos, a minha alma e o meu corpo definham de tristeza. E quando você lê isso, é como se o próprio universo parasse. Porque aqui está a verdade nua, não minimizada, não explicada, apenas colocada diante de Deus em total honestidade. Os meus olhos definham, não de se preocuparem, definham. Sua alma está murchando. Não apenas está cansada, está morrendo um pouco a cada dia. Seu corpo está vencido, não apenas está fraco, está sendo consumido. E há algo de profundamente espiritual quando você nomeia a dor desta forma.
Porque quando você tira a dor do escuro e a coloca na luz, ela deixa de ser aquela coisa invisível que vive sozinha dentro de você. Ela passa a existir em relação com Deus. E aqui, neste ponto de total vulnerabilidade, acontece o giro. O salmista não desiste. Ele diz algo que transcende toda a lógica humana. Mas confiando em ti, sou libertado do medo. E é como se duas realidades tivessem existência simultaneamente. A realidade da dor é real. A realidade da libertação é real. Ambas coexistem. Você não deixa de sofrer porque confia em Deus, mas a forma como você sofre se transforma completamente, porque a presença de Deus não remove o fogo, mas transforma o fogo em purificação. A presença de Deus não tira a enfermidade, mas coloca mãos que sustentam enquanto você passa por ela. A presença de Deus não resolve os problemas de forma mágica, mas coloca um coração que bate junto com você enquanto você os enfrenta. A presença de Deus não tira a solidão, mas enche aquela solidão com companhia infinita. E é nesta transformação que a alma encontra seu verdadeiro repouso. Não no fim da dor, mas na companhia durante a dor. Não na resolução do problema, mas na confiança de que há alguém ao seu lado enquanto você o enfrenta. Não na fuga do sofrimento, mas na redefinição total do que significa sofrer quando você sofre sustentado pelo amor infinito de Deus. Há um ponto de quebra. Um ponto onde tudo muda, não porque as circunstâncias mudam, mas porque você muda. É quando você para de tentar ser Deus, é quando você solta a ilusão de controle, é quando você finalmente admite com cada célula do seu ser que você não pode, que você não consegue, que você precisa. E naquele ponto, naquele momento sagrado de quebra e rendição, algo acontece, é imperceptível para o mundo exterior, mas para a sua alma é um terremoto, é uma transformação. É como se aquele peso que estava dentro do seu peito, aquele peso que você carrega há tanto tempo, começasse a se mover. Não desaparece imediatamente, mas é como se fosse retirado de você e colocado em mãos que são infinitamente maiores. E você sente de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, você consegue respirar, como se aquele aperto que vivia no seu peito começasse a se soltar, como se a tensão que merecia nos seus ombros começasse a descender, como se aquele som de alarme constante que toca na sua mente finalmente fizesse silêncio. E não é porque a vida melhorou, não é porque os problemas foram resolvidos, é porque você não está mais isolado, porque Deus não é conceito, Deus não é teoria que você estuda, Deus não é uma ideia filosoficamente interessante, Deus é presença, Deus é real, Deus é a mão que te sustenta quando você cai, Deus é a voz que sussurra, ainda estou aqui, quando você acha que foi abandonado. Deus é aquela paz que não tem explicação lógica. Aquela paz que vem quando absolutamente nada ao seu redor melhorou, mas de repente algo dentro de você muda. Seu coração bate diferente, seu corpo inteiro se transforma. E é neste encontro entre o humano e o divino. É neste ponto onde você para de fazer e começa simplesmente a ser. É aqui que a cura da alma começa. Não a cura física necessariamente, não a resolução mágica de todos os seus problemas, mas a cura da parte mais profunda de você que estava quebrada. A cura de descobrir que você é digno de amor mesmo quando não consegue ser perfeito, mesmo quando está quebrado, mesmo quando falha. Havia um homem chamado Samuel. Durante muito tempo, ele achava que a vida era sobre controlar, sobre planejar, sobre trabalhar duro o suficiente para que nada de mal acontecesse. Ele tinha um sistema, e enquanto seguiu o sistema, a vida funcionava.
Mas a vida tem um jeito de ensinar que o sistema humano não é o sistema do céu. E a vida ensinou para Samuel da forma mais dolorosa possível. Quando os problemas chegaram, Samuel lutou, trabalhou horas extras, cortou gastos, vendeu coisas, rezou orações de medo, e enquanto fazia isso, enquanto se exauria nessa luta, a carga ficava cada vez maior. Porque Samuel ainda achava que a solução vinha do esforço dele, que bastava ele trabalhar mais, sacrificar mais, se esforçar mais, até que um dia Samuel não conseguiu mais. Não porque conseguiu, mas porque não tinha energia para continuar tentando. Ele estava num lugar escuro, completamente exaurido. E naquele momento, diferente de todas as outras vezes, Samuel não pediu solução. Ele não pediu que Deus resolvesse o problema. Ele apenas disse: Senhor, não consigo mais. E naquele momento, quando Samuel finalmente admitiu que era pequeno demais, espaço foi aberto. E Deus entrou naquele espaço. Os problemas de Samuel não desapareceram da noite para o dia, mas mudou a forma como ele os carregava, porque agora ele não estava mais isolado. Havia companhia. E nessa companhia, coisas começaram a acontecer que Samuel não poderia ter imaginado. Pessoas que ele precisava encontrar aparecem. Oportunidades que pareciam fechadas começam a bater na porta. Como se o céu tivesse apenas esperado este momento. O momento em que Samuel finalmente abria espaço para Deus agir. Senhor, neste instante sagrado, eu quero fazer aquilo que talvez eu nunca tenha feito antes, com total sinceridade. Eu quero largar a máscara. Eu quero deixar de lado aquela versão performática que o mundo conhece. Quero deixar de fingir que tenho tudo sob controle. Eu quero simplesmente ser honesto, ser verdadeiro. Ser eu mesmo em toda a minha humanidade, em toda a minha quebra, em toda a minha fraqueza. Porque tu já conheces tudo isso. Tu não és enganado pela minha máscara. Tu vês cada parte de mim que eu escondo. Tu ouves cada pensamento que ninguém mais consegue escutar. Tu conheces cada desejo secreto, cada medo escondido, cada dúvida que ninguém jamais saberia que existe. E ainda assim, mesmo conhecendo tudo isso, mesmo vendo tudo isso em minhas profundezas, tu não me abandonas, tu continuas aqui. Por quê? Como é possível um amor tão grande? Como consegues amar de forma tão absoluta aquele que é tão pequeno? Como consegues continuar olhando para aquele que falha, que cai, que não consegue ser o que deveria ser, e ainda assim o vês como digno? Eu não entendo, Senhor, mas aqui, neste momento, eu escolho aceitar. Eu escolho receber aquilo que não mereci. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti, não apenas as dores que todos conseguem ver, mas aquelas que ninguém sabe que existem. As dúvidas que me consomem. A raiva que às vezes emerge e que ninguém poderia suspeitar. O desespero que vem às 3 da manhã quando ninguém está acordado. O medo de que tudo pire. A culpa por não ter feito melhor. A vergonha de estar tão quebrado. O sentimento de isolamento que vive mesmo rodeado de pessoas. Tudo isso, absolutamente tudo isso, coloco aqui. Porque tu pediste que eu entregasse meus fardos a ti. Porque tu prometes que aquilo que eu depositar aos teus pés será cuidado pela tua justiça e pelo teu amor. Pegue tudo isso, Senhor. Pegue aquilo que eu não consigo mais carregar. Pegue aquilo que me mata. Mude o que precisa mudar em mim. Quebre aquilo que precisa quebrar, restaure aquilo que foi destruído, acalma aquilo que está agitado em meu peito, cura aquilo que dói nas profundezas, e se for preciso esperar, me dá paciência para esperar sem desespero. Se for preciso sofrer um pouco mais, me dá coragem para sofrer sem perder a fé. Se for preciso apenas descansar, me envolve nos teus braços e me deixa descansar sem culpa. Eu renuncio ao medo que vive em mim há tanto tempo. Aquele medo que me acorda à noite, que me segue pela rua,
que me paralisa antes das decisões importantes. Eu renuncio à ilusão de que eu posso controlar a vida. A ilusão de que se eu for esperto o suficiente, se eu planejar bem o suficiente, se eu trabalhar duro o suficiente, nada de mal vai acontecer. Isso é mentira. E eu canso de acreditar em mentiras. Eu renuncio a tentar ser Deus da minha própria vida. Porque eu não sou Deus. Eu sou humano, pequeno, fraco, limitado. E está tudo bem. Está tudo bem não saber. Está tudo bem não ter respostas. Está tudo bem não conseguir resolver tudo. Porque existe alguém que consegue. Existe alguém que sabe. Existe alguém que controla. E esse alguém é tu. Então eu coloco toda essa responsabilidade aos teus pés, toda essa carga, toda essa pressão. Eu digo, Senhor, a minha vida não me pertence mais, ela é sua. Guia-me para onde tu queres que eu vá. Que cada decisão seja guiada pela tua mão, não pela minha ansiedade. Que cada passo seja no ritmo da tua vontade, não no pânico do meu medo. E enquanto eu entrego, enquanto eu solto, enquanto eu confio, algo muda dentro de mim. Sinto a paz, não aquela paz que vem quando tudo está resolvido, quando todos os problemas sumiram, quando a vida ficou fácil. Porque essa paz não existe neste mundo. Mas a paz que eu sinto agora é diferente. É a paz de saber que há alguém maior que os meus problemas. É a paz de descobrir que a vida não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter alguém ao meu lado enquanto caminho nas sombras. Há algo que começa a se reorganizar no espírito quando você coloca toda a sua causa nas mãos de Deus. As portas não se abrem de repente, nós sabemos disso. Mas o coração entende que o tempo de Deus tem propósito escrito em letras que a mente humana ainda não aprendeu a ler. As doenças não desaparecem da noite para o dia, é verdade. Mas a alma descobre força que nunca soube que tinha para atravessá-las. Os problemas financeiros não se resolvem magicamente, mas você para de viver aquele pânico constante, porque você finalmente entendeu que há alguém que cuida também disso. Porque quando você entrega, você não está desistindo de nada. Você não está dando as costas. Você está permitindo que alguém muito maior trabalhe. E Deus trabalha de formas que você nem consegue imaginar. Ele coloca pessoas certas no caminho. Pessoas que você nunca esperava encontrar. Pessoas que vêm com exatamente o que você precisa, no exato momento que você precisa. E você pensa, que coincidência. Mas coincidência é apenas o nome que a gente dá para o trabalho de Deus quando a gente não consegue provar que foi Ele. Deus abre portas que parecem permanentemente fechadas. Derruba muros que parecem impossíveis. Transforma situações que tinham apenas uma saída para situações com múltiplos caminhos. Mas Ele faz isso no tempo dele, não no seu. E sim, isso é difícil, porque você quer agora, porque você já cansou de esperar, porque você já sofreu demais e só quer que isso termine. Mas há um propósito na espera, a cura na espera. Porque na espera, você aprende o que é confiar verdadeiramente. Por isso, quando o medo tentar te dominar novamente, e ele vai tentar, quando aquele antigo companheiro chamado medo bater na sua porta, você pode olhar para trás, olhar para este momento em que você abriu o coração completamente, olhar para este momento em que você admitiu que precisava de ajuda, olhar para este momento em que você entregou. E você pode dizer para si mesmo, eu já senti a fidelidade de Deus. Eu já experimentei sua presença de uma forma tão real que foi palpável. Eu já fui sustentado quando pensava que ia desabar completamente. E essa lembrança, essa memória viva do encontro com o divino, é uma âncora. É o que vai te segurar quando as ondas ficarem grandes demais. É o que vai te lembrar que há alguém ao seu lado, que você já foi carregado, que você já foi sustentado. Quantas vezes você quase desistiu, mas algo te segurou?
Quantas vezes você pensou que era o fim, mas um novo começo apareceu? Quantas vezes você foi quase destruído, mas foi preservado de alguma forma misteriosa? Isso foi Deus. Sempre foi Deus. Você não sabe o que vem à frente. O futuro é escuro, o futuro é incerto. Mas você sabe uma coisa agora que não sabia antes de vir aqui. Você sabe que há alguém nos acompanhando nessa escuridão. Você sabe que a sua vida tem significado mesmo quando parece não ter. Você sabe que a sua dor tem propósito mesmo quando dói demais para ver qual é. Você sabe que tudo que você carrega está sendo cuidado por aquele que criou você, por aquele que conhece cada fio do seu cabelo, que ouve cada batida do seu coração, que pensa em você quando você acorda assustado no meio da noite. Então levante-se, não porque você é forte, não porque você descobriu todas as soluções. Levante-se porque você é sustentado. Levante-se e caminhe. Caminhe mesmo que tudo ao seu redor ainda esteja cinzento. Caminhe porque a cada passo que você dá, há alguém ao seu lado. Porque heróis não são aqueles que nunca caem. Heróis são aqueles que caem e levantam de novo. Heróis são aqueles que descobrem força que não sabiam que tinham. Heróis são você. Se esta jornada espiritual tocou o seu coração de forma profunda, compartilhe com alguém que também precisa saber que não está isolado. Porque a palavra que transformou você hoje pode ser exatamente o sinal que outra pessoa está esperando para não desistir amanhã. Porque ninguém deveria sofrer em isolamento completo. Porque sofrimento compartilhado na presença de Deus é sofrimento transformado. Que o Senhor abençoe cada causa que você entregou aqui, que Ele sustente cada passo que você vai dar, que Ele seja real para você não apenas neste momento, mas em todos os dias que vêm. E que você nunca mais esqueça deste instante, deste momento em que você finalmente permitiu ser fraco, porque foi aqui, neste ponto de fraqueza, que você descobriu a verdadeira força, a força que vem de cima, a força que transcende, a força que transforma. Agora, descanse na presença, permaneça em quietude interior. O Espírito Santo está aqui, enchendo o ambiente com ternura e paz. E onde o Espírito Santo está, tudo se renova por dentro. Que nosso Senhor esteja presente em todos os dias de sua vida, lhe protegendo e guiando. Fique com Deus.